Um terceiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês, numa provocação, tenham um olhar muito especial para cicatrizes. Este território é cheio de cicatriz. É cheio de cicatriz. Na maioria dos casos, cicatrizes provocadas por uma agressão profunda disso que nós chamamos seres humanos. E seres humanos que entrarem em contato com este território, deixa eu insistir, há menos de 100 anos. Quando prestar atenção na cicatriz, é quase que uma mutilação total do Rio Doce. Vamos prestar atenção nas cicatrizes enormes representadas pelos canais que drenam a Suruaca. Tudo em cima de uma ocupação com pasto, eventualmente alguém plantou arroz, eventualmente agora alguém faz... Mas são cicatrizes, Vamos prestar atenção nessas cicatrizes, é fundamental. Até porque as cicatrizes que nós temos que olhar, se nós olharmos para elas e reverenciarmos e pedirmos desculpas, nós podemos gerar inspiração de como mantê-las como tal, não tem como resgatar, não tem o tal como é que é, compensação ambiental. Não existe. Não existe essa história, como tem um nome sofisticado, vamos fazer, como é que chama, para diminuir o impacto? Tem um nome, daqui a pouco eu me lembro. Como? Mitigação. O nomezinho filha de uma mãe de hipócrita. Permitam minha indignação. Mitigar o quê, minha gente? Quem é que vai mitigar a perda da diversidade, da biodiversidade? Mitigar o quê? Quem é que vai me dizer que vai mitigar o estupro cultural que se faz? Pelo amor de Deus, seja esse o Deus que vocês quiserem. Desculpem a minha expressão de indignação, mas eu estou numa fase da minha vida que eu quero recuperar o sentido das palavras. Eu não posso mais me conformar com essas coisas que a gente foi inventando. A sustentabilidade, a compensação ambiental, a mitigação. Que coisa mais hipócrita. Chame isso de esmola, se for o caso. Eu bati muito em você, eu te sacrifiquei muito, eu te dei muita pancada, e eu agora vou te dar uma esmola. Eu acho que é muito mais concreto, muito mais real, muito mais autêntico. Mas olhem também para as profundas cicatrizes da nossa costa. Profundas cicatrizes. Onde nós estudamos, Érica, onde nós estudamos, Leandro, onde nós estudamos, tem uma filha de Ângela Morandi aí, como é que é o nome dela, que eu estou me esquecendo agora? Roberta, né? Roberta? Renata, desculpa, porque eu me lembrei do nome do seu pai, mas você é Renata, é isso, né? Eu acho que é. Então, Renata, onde nós estudamos é uma grande cicatriz. Aquilo ali era um mangue. Veio o tal do ser humano para fazer ficar barato a dragagem da Baía de Vitória, jogou um monte de areia lá e aí fez um aterro. Quando eu e mais 35 colegas do 4º ano da Escola de Economia inauguramos o campus de Goiabeiras, eu comecei na César Lilau, mas depois nós fomos migrando. No último ano, na primeira fala de Luiz Flores Alves, que hoje é o nome do prédio ocupado pela economia, Luiz Flores estava dando uma aula magna,
ele era muito conversado, muito contador de história. Ninguém entendia muito o que ele falava, porque ele falava muito rápido, né? Mas Luiz Flores, o Rui Lora, que é tio da Renata, o Rui Lora, desculpa, não, o Rui não. O Rogério Lora, moleque feito ele só, foi do lado de fora e pegou um caranguejo, trouxe um caranguejo e colocou na sala. Então, é uma cicatriz. A gente pode reverenciar. Alguns que vieram depois, eu vou chamar a atenção, principalmente Zélia Loz, professora lá do então Centro Pedagógico, resolveram recuperar aquilo ali. Tanto é que nós somos hoje uma área de proteção, né, daqueles manguezais, do que resta deles. Então, são cicatrizes. Preste atenção nessas cicatrizes. Identifique a cicatriz. É mais próximo. Às vezes, na casa onde a gente mora, tem uma cicatriz. Eu sou privilegiado de morar naquilo que até hoje chama-se a Ilha do Boi, que era uma ilha até 40 anos atrás, que agora é uma cicatriz. Muitos dos muitos moradores se chamam uma área nobre. Eu não sei o que é área nobre, mas é uma fruta de uma cicatriz. E é o fato de entender como cicatriz, eu quero sempre chamar a atenção, não é com nenhum sentimento de culpa, não é um sentimento de reverência e de buscar homenagear para a gente superar essa cicatriz, tratar, passar unguento. Temos unguento que a gente pode passar. Mas, por favor, chame de unguento. Não chame de compensação ambiental. Por favor, chame de unguento. Não chame. Se eu vou tratar a terra, e eu quero tratar a terra por processos diferentes, dentre os quais com agroecologia, com homeopatia para a terra, não vão chamar isso de mitigação. Por favor, não chama. Chama isso de tratamento da terra. Nós temos cicatrizes profundas provocadas pelas monoculturas extensivas. Monoculturas extensivas. Obviamente que a primeira monocultura extensiva neste território de vocês, nesse território nosso, foi o café, que legou, logo depois, no famoso ciclo café, pasto, mata, café, pasto, e depois alguns até recuperaram, legou pasto, que é outra monocultura. E outras monoculturas. Neste momento, o que mais chama a atenção neste território de vocês, e pelo que eu estou entendendo, o Ednilson, que é de um outro arranjo, eu vou aceitar a nomenclatura de vocês só em respeito à academia, mas o arranjo do Ednilson com o arranjo do Leandro e da Érica é o do eucalipto. É do eucalipto. E aí eu quero sempre chamar a atenção que o primeiro ambientalista que eu conheça no Espírito Santo, é ambientalista eurocentrado. Olhou para a natureza com olhos de cientista, descendente de italiano, Augusto Ruschi. O Augusto Ruschi não era contra o eucalipto. Não era contra o eucalipto, ele era contra a monocultura do eucalipto. Da mesma forma que ele não era contra a cafeicultura. Ele gerou atritos profundos com a italianada da região, porque ele se indignava e ele brigava quando eles só desmatavam e depois só plantar café, e só café. E só café. Ele, que era pesquisador, que ficava lá olhando e prestando atenção, ele era indignado com relação à monocultura. A monocultura. E as cicatrizes que nós temos aí são cicatrizes da monocultura. Muita atenção para a cicatriz muito mais recente, que é como é que eu vou chamar? É o esfaqueamento. É o esfaqueamento do nosso aquífero, ou dos nossos aquíferos. Eu estou me referindo especialmente a um aquífero lá em Linhares. E eu estou chamando de esfaqueamento porque o processo é de uma sonda profunda, onde, não sei se é Nestlé ou quem é que hoje está a contar uma fábrica de sucos lá, está buscando água lá embaixo, lá no aquífero.
Olha, gente, isso é um esfaqueamento. É um esfaqueamento. E, neste caso, não é um esfaqueamento que perfura a costela, não. É esfaqueamento perfurando o coração. Né? Porque, uma vez drenado aquilo ali, não tem mais como recuperar, não. Lençol freático ainda dá um jeito, mas aquífero não tem, não. E se eu estiver falando muita bobagem aí, os especialistas depois me eduquem. Tá? Depois me eduquem. Dizem, não, professor, você carregou na tinta. E às vezes eu às vezes uso a técnica de carregar na tinta, que é para gerar um tensionamento, que é para nos tirar, a mim e a vocês, das nossas zonas de conforto. Nós estamos muito confortáveis. Eu não estou falando do conforto da casa da gente, eu não estou falando do conforto do ambiente de trabalho da gente, eu estou me referindo ao conforto enquanto seres vivos, né, e que fomos adestrados a sermos antropocêntricos. E a gente agora precisa sair dessa zona de conforto. Porque se nós não sairmos, não tem desenvolvimento sustentável. Se nós não sairmos dele, não tem desenvolvimento, não tem futuro para a humanidade como nós conhecemos agora. Agora, obviamente que eu posso querer fazer isso participando de movimentos internacionais, como a Ágora dos Habitantes da Terra, que eu participo, a Economia de Clara e Francisco, que eu participo, da Greta Thunberg, que eu, obviamente, não participo, porque eu não tenho mais nem neto da idade dela, os meus netos são mais velhos que ela, não é? Então eu não posso, mas tem inúmeros processos aí que estão mostrando que, para ter futuro, a gente tem que fazer alguma coisa, né? E eu acho que a gente tem que sair, a primeira coisa, sairmos das nossas respectivas zonas de conforto, inclusive, principalmente, da nossa zona de conforto, das nossas metodologias. A metodologia é maravilhosa. Você vai fazer desenvolvimento regional? Aí você faz o seguinte, olha, você pega, divide, e você aí faz, nada disso. Saiam dessa zona de conforto. A minha provocação é para sim, vocês não têm como deixar de usar isso, porque foi a isso que nós fomos adestrados, mas prestem atenção que tem mais coisa no ar do que simplesmente as bruxas, né? Tem outras coisas no ar. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês, ou de destacar, já que eu provoquei aí, não entrem nessa, saiam das suas zonas de conforto, saiam das suas zonas de conforto munidos da metodologia do jardineiro. Né? O jardineiro que pega um terreno baldio ou um terreno cheio daquilo que a gente chama de mato, e nem sempre é mato, e ele sabe disso, que não é mato. E como é que o jardineiro faz? O jardineiro começa logo aí futucando e identificando aquelas plantas ou aquelas espécies que, se ele minimamente cuidar, às vezes é só fazer uma limpezazinha assim no entorno, né? Aquele pé de goiaba vai florescer, ou aquela semente de goiaba vai florescer, ou aquela coisinha que está meia murchenta, vai. Então, ele não sai varrendo tudo, ele não sai patrolando tudo, ele não sai nem com enxada em tudo, ele vai com muita cautela, e aí vai limpando, e aí, olha, isso aqui é tido pela nossa estética eurocentrada como mato, mas não é mato, isso é alimento para alguma outra coisa. Se vocês quiserem saber o que eu estou chamando de metodologia do jardineiro, conversem com alguém da agroecologia. É uma italianada misturada com preto, misturado com índio, que está espalhado por diversas partes do território de vocês. Né? Lá no território de vocês aí, vocês chamam de arranjo, eu vou continuar chamando de território, tem o Pavão, tem São Gabriel da Palha, não tem, eu acho que vocês não estão, o Pavão está no território, eu acho que do Leonardo. Do Leonardo, então tem o Pavão, né? Tem a Fartura, né? Lá tem muita gente envolvido com a agroecologia. Se quiserem uma dica, procure o Clóvis lá em São Gabriel da Palha.
É do MPA, é igrejeiro, que canta, é ex-cantor. Converse com ele. Passem lá, se vocês marcarem, falando assim, ó, foi o Arlindo que disse que você tem uma cachaça boa, tem uma prosa maravilhosa e tem uma família fantástica. Passem lá meio-dia com ele, ver como é que para eles dar uma verdadeira aula para vocês. Né? E eu estou dizendo, vai lá para ele ter aula com ele, porque o pessoal vem de Viçosa para conversar com ele. Né? Atualmente, ele só está aceitando quem quer dialogar. Professor, essa história de vir querendo me dar aula de como é que faz, não. Porque isso aí não vai dar certo. Eu já tentei, já deu certo. Porque a nossa arrogância científica, né, é exuberante. Deixa eu contar para vocês um caso muito rapidinho do Antônio Barros de Castro, que um número grande de vocês estudou Introdução à Economia, uma abordagem estruturalista do Castro e Lessa, e tem muita gente que acha que é uma pessoa só, não é? O Carlos Lessa e o Antônio Barros de Castro. Antônio, inclusive, que eu conheci por conta das minhas raízes em Colatina. A irmã dele era casada com um médico em Colatina, e eu conheci a essa época. E o Castro virou diretor do BNDES. Um dia eu fui visitá-lo e ele falou, Arlindo, antes da gente ir almoçar, vamos conversar um pouquinho comigo. Aí começou a contar um pouquinho meio da frustração dele. Falou, Arlindo, essa estrutura do BNDES é paquidérmica. Tudo que eu falo para eles, aí eu falei, eles já dizem que já tentaram. Pois é, Arlindo, mas eles não estão iguaizinhos com a sua experiência, não. Eles dizem que não só tentaram, como não deu certo. Eles fecham todas as portas. Então, utilizem a metodologia para identificar possibilidades para nós praticarmos desenvolvimento sustentável. Para nós praticarmos desenvolvimento sustentável, se vocês tiverem o olhar do jardineiro, se vocês tiverem o olhar do Clóvis, se tiverem o olhar de tantas outras, e aí uma coisa maravilhosa, vocês vão ver uma mulherada trabalhando no MPA, absolutamente encantadora, absolutamente. Vocês vão ter olhos para ver cursos d'águas, né? Que podem ser, sim, recuperados, podem ser tratados, podem ser unguentados, né? Pequenos cuidados, né? Podem ser mobilizadores da ação coletiva, porque não tenham a pretensão tecnocrática de Arlindo Vilasque Filho, quando, na década de 70, ao ter tido o privilégio de ser diretor técnico da Fundação Jones dos Santos Neves, depois secretário de Planejamento, tinha a arrogância tecnocrática de dizer, não, eu tenho a solução para esse trem. E aí a solução era tudo aquela coisa. Eu estou colocando isso porque eu não tenho que fazer nem minha culpa, faz parte do meu aprendizado. Eu só estou chegando a vocês aqui agora com esta fala, que deve estar sendo pode parecer até esotérica para a maioria de vocês, ou para a totalidade de vocês, eu não vou ficar nem um pouquinho zangado se você chamar de esotérico, né? Mas eu acho que a gente pode começar pelas pequenas coisas, e acima de tudo, na mobilização. Mobilizar as coisas. E aí, aquele arrogante tecnocrático lá da década de 70, mas também teve um ensinamento que ele aprendeu. E aí ele, quando começou a fazer os planos de desenvolvimento regional, que eram o detalhamento das ações integradas, diretrizes para as ações integradas, 79, 82, ao desenvolver isso, o que é que a gente colocou? A gente começava fazendo formação, curso, a gente chamava de curso de treinamento. Treinamento de quem? Agentes locais. Vocês não precisam fazer isso agora com tanta... Por quê? Porque vocês têm os campi do IFES, porque vocês têm... vocês não têm nenhum campus da UFES aí, não tem não. Vocês têm os campi do IFES, vocês têm faculdades, né? Então, vocês não precisam mais se preocupar com a formação no sentido de dizer o que é um plano, né? E eu estou falando isso com vocês com o coração
prenhe de alegria, porque eu fico me lembrando de figuras que eu conheci numa noite chuvosa em Nova Venécia, ao fazer, porque o coordenador desse programa, que mora aqui em Domingos Martins, o Maurício Faria, que é um sanfoneiro maravilhoso, o Maurício disse, olha, daria para você ir lá para falar para o pessoal, para dar uma animada. Saí eu daqui de Vitória, num raio de um carro velho, para chegar lá. E eu me lembro disso. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho outro lado disso, conversem com Regina, que esse é um nome que eu nunca mais vou me esquecer, no tempo que se transformou numa pessoa queridíssima minha. Regina, que casou-se com o Perli Cipriano. Eu sempre disse que o Perli Cipriano foi terrorista, né, um pai da vida dele, mas depois virou um grande investidor em sentimentos, porque procurou uma mulher maravilhosa. A Regina fazia parte desse grupo, zoinho verde e azul, que ficavam esbugalhados, prestando atenção nas coisas que a gente falava. Vocês hoje não precisam fazer isso, mas vocês podem mobilizar. Vocês podem mobilizar para esses cuidados, ou vocês podem fortalecer, ou vocês podem dar visibilidade a movimento dos pequenos agricultores, vocês podem dar visibilidade para os estudantes do MEPS, das escolas do MEPS que tem aí, que tem no território de vocês, escolas do MEPS, da pedagogia da alternância, que essa burocracia do ensino, que se quer ser deseja ser da educação, não tem nada a ver com a educação, é tudo burocracia do ensino, né? Recusa desde sempre, né? Pedagogia da alternância. Vamos ver como é que é isso. Eles fazem